É isso aí, moçada. No oferecimento de Grupo Provaso e Datamars Livestock, nós estamos trazendo mais um episódio do nosso Agronegócio Podcast. E olha, muito bacana receber esse amigo, Marcos Magalhães. Olha, se tem uma pessoa que eu tenho orgulho de falar que é base para o nosso conhecimento também, é esse personagem que nós estamos trazendo aqui, uma pessoa referência no mercado, a voz do café. A voz do café. E olha, num bate-papo rápido aqui, nos bastidores, esse moço tem muita história para contar. Obrigado por aceitar o nosso convite, participar do nosso Agronegócio Podcast. Se apresenta para você que precisa, se apresenta para a turma aí. Ah, Valfredo, prazer é meu estar aqui no seu programa, prestigiando você. Você também que é o ícone também no Espírito Santo na transferência de informação. E realmente uma vez eu comecei até a escrever um livro, mas não terminei, que o nome era assim, Minha Vida Daria um Livro. E realmente daria, porque são tantas histórias, tantas coisas, tantos desafios e tantas soluções de problemas que nós colocamos à mesa no Espírito Santo e no Brasil, que realmente eu fico assim com a sensação boa dos meus 58 anos do dever cumprido, mas tendo muito o que fazer ainda pelo agro aqui do Espírito Santo e do Brasil. Mas realmente é uma história corrida, mas bacana. Bom, eu fiz um roteiro, mas eu até virei o telefone que eu não vou seguir nada, não. O bate-papo aqui vai correr à vontade. Marcos, você é formado em administração de empresas, mas você fez a sua vida se dedicando ao segmento do agronegócio. Certo. Não é? Eu vou pedir para você contar a sua história. Faz um resumozinho da sua história. Primeiro, falando para a gente onde é que você nasceu. Eu nasci no México, eu sou de Morelia, no estado de Michoacán, que é o Pacífico mexicano. Papai, na década de 60, morou na América Central 10 anos. E na época ele trabalhava em Nações Unidas, na FAO. Então nós nascemos no México, meu irmão mais velho e eu. A minha irmã, que já é mineira, nasceu aqui em 1970, tem o nome de Guadalupe, em função da Virgem do México. Que bacana. Mas como o papai trabalhava em Nações Unidas, nós fomos registrados na embaixada, então somos brasileiros natos. E em Vitória, especificamente, a gente mora desde 1980 para cá. Antes moramos em Viçosa e moramos em Brasília, mas assim, de 80 para cá, estamos aqui tocando essa vidinha. Eu formei, Valfredo, em 88, aqui na UVV, formei em administração de empresas e entrei no agro. E engraçado, né? A família da minha mãe vem de um mercado. Não tem raiz, não? Não. A família da minha mãe mexia com o ramo imobiliário e do meu pai sempre foi engenheiro agrônico, mas um engenheiro agrônico público. Papai que fundou a Emater aqui no Espírito Santo em 1952. O prédio do Incapé hoje tem o nome de papai, Osman Francisquedo de Magalhães, o Paulo Artung, numa gestão dele no início dos anos 2000, que o Enio, inclusive, era o presidente do Incapé, e o Ricardo Ferraz era o secretário de Agricultura. Sim, olha que louco. Eu lembro dessa época. Homenageou o papai com o nome do prédio. Papai é vivo, está com 94 anos. E aí, eu namorava na época uma menina de café, casei com ela no meu primeiro casamento, e em função desse relacionamento eu entrei em café quando eu formei em 88, na faculdade. E quando eu entrei em café, eu comecei a descobrir um mundo muito interessante, mas me incomodava muito, Valfredo, assim, a ignorância do produtor. A ignorância no sentido de ignorar. Ele ignorava o mercado, ele não sabia de bolsa, ele não sabia de dólar, ele não sabia se ventava, se não ventava, se era hora de vender, se era hora de comprar, se era hora de produzir, se não era. Então eu comecei a me incomodar com isso e comecei a pensar como eu levo essa informação para o produtor para começar a mudar a história do interior, né? Porque eu acho que o produtor, seja ele de agricultura ou de pecuária, Alfredo, é ele que roda, ele que faz o mundo girar. O restante da cadeia, ele trabalha após o primeiro fato, que é o produtor ou o pecuarista em produzir alguma coisa. Exato. Então aí foi virando a história. Como já comentei com você aqui, no início da década de 90, eu estava uma vez andando na praia, pensando uma série de coisas, porque eu morava aqui em Vila Velha, já trabalhando em café. Eu falei assim, gente, hoje você vai na televisão, você tem o disque horóscopo, o disque Búzios, o disque sexo, por que não pode ter o disque café? Por que eu não posso transferir tecnologia para o produtor informação? Aí me deu um estalo e eu criei o Disque Café. Me lembro como se fosse hoje, 911-12. Era um serviço por telefone, você pagava um valor fixo, parte era para a Teleste e uma parte era para mim.
passei batido nessa aí. Nessa época eu não... Na época, a Teleste, né, que era uma empresa pública do Espírito Santo, eu conversei com os engenheiros lá, eu aluguei uma central telefônica com 200 linhas de telefone e fazia uma mensagem, Alfredo, atualizada de meia e meia hora sobre cotação da Bolsa de Nova York, Londres, dólar, se o mercado subia ou caía e o preço. Porque aí o produtor poderia, durante o dia, vender o café dele baseado no mercado no dia e não vender no dia subsequente baseado pelo preço da televisão do dia anterior. Então ele sempre vendia o café num gap muito grande, sempre com 24 horas de atraso. E eu quebrei essa história levando a ele informação no momento da decisão da venda. Aí eu tive o Descafé. Extremamente importante. Sim. Extremamente mas, Alfredo, o bom disso é que na década de 90 não tinha celular, não tinha internet. O que tinha era telex, que muitos de vocês que nos veem nem sabem o que é isso. Fax, que nem... Essa geração... Telefone fixo, que você comprava e ganhava ações, era um patrimônio, que você passava no imposto de renda para o seu herdeiro um telefone. Olha que louco. Esse é o mundo de 30 anos atrás. Então, assim, como que o mundo mudou? E aí eu tive o Disque Café, eu tive o Disque Cacau, eu tive o Disque Boi e tive o Disque Investimentos, onde a pessoa, para falar com a gente, online, isso em 1991, pagava um valor e eu atendia e falava, cara, o mercado sobe, o mercado cai, compra, vende e por aí foi. Passando orientações. Exatamente. Quase que pessoalmente. Como dizem aí, mesmo... eu fui o dinossauro dessa história que nós estamos fazendo aqui hoje do podcast, da transferência de informação num mundo onde não tinha internet, não tinha telefone celular, só tinha telefone fixo. Marcos, quando eu imaginei, eu falei, cara, eu vou chamar... Nós estivemos junto na exposição, na Expo Inel, aqui na Fazenda Eringe, na Fazenda Paraíso, e eu comentei com você que eu estava com uma ideia, o podcast estava assim, no forno ainda, e eu pensei, cara, eu vou chamar o Marcos, porque a história dele é muito bacana, mas eu lembrava de você da televisão já. Sim. Eu não tinha noção desse histórico e de tudo, toda essa bagagem que você tinha anos antes, meu Deus do céu. Mas, Alfredo, antes da televisão, quando a Rádio CBN começou no Espírito Santo, eu fui o primeiro analista da Rádio CBN no Espírito Santo por 10 anos. Eu e Geraldo Carneiro. Eu falava de agro e o Geraldo falava de financeiro. Da CBN, eu fui ser provedor de conteúdo quando a Gazeta lançou o Gazeta Online. E depois, quando a Gazeta virou o Portal Terra, eu fui o único capixaba que foi provedor de conteúdo de um Portal Terra na época, no Brasil. Naquele link do Inverte, que era o financeiro do Portal Terra, os 3 analistas responsáveis, isso na década de 90. Era William Vitfib falando de financeiro, o Tamer falando também de financeiro e eu falando de agro num link chamado Mercado Cafeiro. Fiquei no Portal Terra por 3 anos como provedor nacional de conteúdo do Portal Terra Brasil. Olha que fantástico. Aí daí que eu fui pra televisão, no Mundo do Campo, na TV Record. Sim. Aí depois eu voltei. É aí que eu lembro. Fiquei lá 5, 6 anos. E aí a vida andou. Falei na rádio também, no Espírito Santo, nas rádios Gazeta M. Mas nunca, Valfrido, eu larguei o meu negócio de café. Eu sempre tive nessa transferência de informação ao campo muito mais um hobby, muito mais uma sensação do dever cumprido do que um business. No business era o café, era a corretagem, era a consultoria, mas essa transferência de informação me satisfazia como pessoa, de fazer a diferença na vida dos outros com informação. Então, assim, eu nunca ganhei dinheiro com isso, proporcionalmente ao meu negócio, que era do café, mas me deu muito mais satisfação do que dinheiro, porque dinheiro você tem que ter para pagar suas contas, mas às vezes a satisfação do dever cumprido vale um pouco mais do que dinheiro. Então, assim, essa sensação foi muito boa. E a gente sabe, hoje, mais do que nunca, né, a gente nós temos parceiros que lidam com tecnologia, né? Falamos aí do Provaso, altíssima tecnologia nos seus produtos, em todo o mix de produtos, seja o Provaso, o lançamento agora do Provaso Premium, um produto novo que está vindo aí para o mercado também, toda a linha de substrato e tudo. Quando a gente fala em Datamars Livestock, a gente fala de tecnologia, a gente fala de informação. Eu acho que a informação, como você está dizendo aí, move o mundo. É algo que ninguém faz conta, né? Não se imagina o quanto é importante você ter informação. Cara, assim, informação nesse mundo.
Dentro dessa mesma prosa, nós vivemos hoje o que eles chamam de agricultura 4.0. E vamos viver a 5.0. E cada vez mais você vê essa comunicação entre drone, automação de irrigação, automação de pivô central, análise de solo, tudo automatizado por IA. Rapaz, esse é o novo mundo que essas gerações que estão chegando ao campo vão ter que se acostumar, entender e se ambientar, porque não vai ter como viver nesse mundo que temos à frente se nós não tivermos o conhecimento, a informação, porque isso aqui abre porta. E outra coisa, somando ao que você está dizendo, não só a informação, mas a gestão, porque muitas vezes a informação ela não é suficiente. Tu tem que saber o que você vai fazer a partir dela. Verdade. Né? Informação... Então você precisa unir. Hoje a gente sabe a importância do conhecimento, né, e do operacional na hora de você implementar qualquer atividade voltada do agronegócio em si. Né? Fazenda hoje não é só mais aquela coisa de um plantiozinho, uma criaçãozinha. O produtor hoje não é aquele cara que anda com a enxada em cima do ombro e com o embornar. Não é isso. Hoje o produtor tem que ser inteligente, tem que ser sabido, tem que entender aonde ele está e principalmente para onde ele vai. E, Valfredo, mais um lance da minha vida que você não sabe. Eu também sou presidente do sindicato, né, na área do café, na área dos corretores de café do Espírito Santo. E por ser presidente do sindicato, eu sou conselheiro do Senac Espírito Santo e faço parte da diretoria executiva do presidente Dalberto da FEComércio. Eu sou o segundo secretário na chapa e componho lá com ele a diretoria executiva. E eu disse lá, nós precisamos subir a régua do interior. A gente precisa subir a régua do conhecimento. E o braço da FEComércio, que é o Senac, que cuida disso, tem feito um trabalho muito bacana de interiorização dos seus cursos de gestão, de TI, de classificação e degustação de café, para a gente subir a régua. Não vai existir mundo sem conhecimento, cara. A gestão, é isso. É necessário não só o produtor em si, né? Mas todos os envolvidos dentro da propriedade de uma especialização. E você tem opções extremamente interessantes que vão se encaixar em qualquer realidade. Sim, assim, hoje a gente não pode mais ficar de costa para o mercado. Até falamos antes aqui de entrar no ar, que eu sou um cara que estou há 40 anos no agro. Mas no agro muito mais da agricultura e menos da pecuária. Mas é um mercado desafiador e semana passada, eu através de amigos em comum, eu consegui ser recebido lá na Frisa. Sim. Dos nossos amigos lá. E eu fiquei encantado com o que vi. Porque assim, a história por detrás da marca, as pessoas por detrás da escrivaninha, e ver que uma empresa capixaba, habilitada a vender para a Indonésia, vender o boi China, cara, vender Europa, Estados Unidos, um negócio com várias linhas de corte que você conhece, não preciso te falar. Então mostra assim a grandiosidade, o grau de profissionalismo que a família e os funcionários compraram como ideia e como eles estão transformando a pecuária do Espírito Santo. Cara, eu fiquei assim, encantado com o que vi lá. Achei muito bacana mesmo. Marcos, vamos lá. Se a gente falar de mercado, como é que você faria uma avaliação desse ano que nós estamos encerrando aí? Cara, assim, nós vivemos um momento na cafeicultura, não só capixaba, não só brasileira, mas mundial, inimaginável. Eu sempre falo para os meus amigos que estão comigo no dia a dia das operações que essa geração que está aqui vivendo na cafeicultura nunca viveu o que nós estamos vivendo. O que é isso? É um mundo onde você tem daqui para frente estoques zero, você tem imprevisibilidade climática, que gera uma imprevisibilidade produtiva, com demandas consistentes e apagão logístico. Ou seja, a zona de conforto do café acabou. Por isso que se fizer um paralelo do ano passado para cá, dezembro de 2023, um saco de conilon valia R$800. Dezembro de 24, um saco de conilon custa R$1.800. Um saco de arábica de boa qualidade, dezembro de 23, R$950. Dezembro de 24, entre R$2.100 e R$2.300. Cara, é uma loucura. Mas o que aconteceu para o mercado dobrar e um pouco mais o preço? Alfredo, uma conjugação de fatores. Você falou no início aí, né? Porque a gente não imagina
Às vezes a pessoa, né? Preço, oferta e procura. Não é só isso, não. Não é só isso. Você tem uma série de fatores aí que vão fazer isso essa coisa balançar. Tudo começou em outubro do ano passado, porque pra gente, como eu falei para um cara semana passada, porque o preço subiu. Beleza, mas por que subiu? Qual é a história dos últimos 12 meses que valide essa realidade de agora? Eu tenho que olhar para trás e entender. Nós tínhamos em outubro do ano passado assim, um problema já iniciado de quebra de safra da Indonésia e do Vietnã, que é o primeiro e o terceiro maiores produtores de robusta do mundo. Quando nós chegamos também, final de setembro, início de outubro, começou a guerra no Oriente Médio entre Israel, faixa de Gaza, Hamas, Hezbollah, aquela confusão toda, e que lá no canal de Suez, você tem o Iêmen, que vários paramilitares estavam atacando navios que vinham do Vietnã e da Indonésia, levando produtos para a Europa através do canal de Suez. Então o que os armadores fizeram? Os armadores são donos dos navios. Olha, eu não vou mais trazer o produto da Indonésia ou do Vietnã para passar no canal de Suez, não. Eu até levo, mas passo pela África, pelo Cabo da Boa Esperança e subo para a Europa. Vou dar a volta. Mas aí demora mais 2 semanas a viagem e custa mais tantos $1.000 o container. Aí deu um apagão logístico, porque você tinha um problema produtivo, criou-se um problema logístico com demandas consistentes. O Brasil, naquele momento, tinha café. O que o exportador fez? Vamos ocupar o buraco que o Vietnã deixou. E começamos a vender o café, entrando nesse vácuo que o mercado global deixou, e fomos abastecendo o mercado. Beleza. Quando chegou em dezembro, o mercado começou a lá 850 e viramos janeiro. Quando viramos janeiro, Valfredo, existia uma safra cafeeira no pé, visual, linda. Linda. Aí todo mundo olhou aquele café e falou assim, nossa, vamos nadar de braçada. Conilon vai ter café louco. Rodo. Café de Conilon já em janeiro 950, tem café, vamos vender o futurinho para entregar 4 meses depois. Abril, maio, junho. O café está no pé, não tem problema. E entrou o verão. Se vocês não lembram, foi um verão sem chuva e de altas temperaturas, muito acima da média. Sim. E todo mundo passava na lavoura e via, nossa, café tá bonito, tem café pra caramba do pé. Fevereiro tem café no pé. Março tem café no pé. Vai todo mundo nadar de braçada e o Conilon foi 900, 950, 1.000. Quando chegou em abril e a galera tirou o café do pé e colocou no terreiro e no secador, só tinha casca. Não tinha o café. Tava oco. O grão não encheu. Não deu. Tava oco. Então começou assim, Aí começou assim, um produtor. Minha safra tá quebrando 20%. A minha tá quebrando 30%. A minha tá quebrando 40%. Como? Resultado. Tivemos uma frustração de safra no Brasil muito grande e que empurrou o mercado mais um pouquinho para cima. Sim. Aí começou. E aí chegamos... Se você começa a não ter mais, ou se não tem a quantidade de produto que imaginava... O preço sobe. Agora, você imagina o produtor que vendeu uma safra visual, logicamente, para o mercado, e não conseguiu entregar o que tinha tratado, e o cara que comprou seu, que vendeu para o outro, teve que comprar no mercado mais caro do que tinha comprado do seu, que você não entregou porque não colheu. Aí começou uma ciranda maluca. Então, assim, como eu sempre falo, Manfredo, o mercado subiu muito, mas o momento não é de euforia. O momento é de muita apreensão, de muito pé no chão, porque ninguém conseguiu, de fato e de direito, se apropriar da alta, porque o mercado subiu porque não tem. Mas nós chegamos num momento agora interessante, porque já passamos todos os traumas, graças a Deus, estamos vivos, temos problemas para resolver gigantes. Já sabemos o que foi colhido e o que a gente tem. Exatamente. E estamos virando para 2025 com um preço muito alto e com a perspectiva de uma safra, se o clima ajudar, interessante. Então, assim, a gente acredita que 2025 vai ser, no caso do Conilon, uma safra não tão ruim como as expectativas, uma safra até certo ponto interessante, porque nós tivemos, em relação ao Arábica, uma situação um pouco melhor de clima, e os preços não devem cair. Eu sempre falo para os amigos, cara, nós nunca mais vamos ver preço de café barato. Nunca mais. Essa semana, inclusive, as 5 maiores indústrias de torrefação do Brasil, eu não vou citar nomes, mas é da primeira à quinta, todas, sem exceção, já passaram comunicados aos varejos subindo o preço de café para o consumidor. Entre 30% e 50% de alta a partir de 1º de janeiro.
olha o impacto. É brutal. Ou seja, mas ninguém está repassando o preço porque vai ganhar dinheiro. Não é isso, porque café saiu de 700 e foi para 2.000. Não tem conta que fecha. Então, esse problema climático que existe, a mudança climática, ela vai impactar o agro não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e vai ser um grande desafio para o agro. Seja ele café, seja ele cacau, seja ele o que for, porque da lavoura à xícara ou do campo à mesa, vai ter que ter o impacto dos preços, porque o clima tem impedido que a gente tenha grandes produções, não só no Brasil, mas mundo afora, de qualquer produto. É extremamente interessante esse bate-papo, porque as pessoas que... O dia a dia, né? A população, ela... Assim, nós vivemos num momento em que a internet, né, as redes sociais possibilitam informação. Sim. É claro que tem muita informação deturbada no mercado, mas a pessoa que está disposta a passar uma informação, um conteúdo de qualidade, o cara tem acesso a isso. Sim. Né? Mas... Ainda assim, não se sabe que o agro ele é extremamente sensível a essas questões. Sim. Né? De clima, de temperatura, de mercados, da lei da oferta e da procura e tudo mais. E assim, extremamente... É um ecossistema, vamos dizer assim, talvez, não sei se eu estou falando certo, mas extremamente sensível também, né? Cara, existe uma expressão muito antiga, mas que é mais pura verdade. O agro é uma indústria a céu aberto. Exato. Então, assim, é isso. Então, nós estamos, assim, à mercê do clima, porque ele é que vai ditar as produções que nós temos à frente. E um fato interessante, que vale também a observação, ainda falando de café, que vai ser um grande novo driver do mercado, China. Alfredo, há 5 anos atrás, a China comprava do Brasil 30 mil sacas de café por ano. Porque é um país que toma chá. Ano passado, ela já comprou 3 milhões de sacas de café do Brasil. Na última reunião do G20 que teve no Rio... Na última reunião do G20 que teve no Rio de Janeiro, há 1 mês e meio atrás, o Xi Jinping teve com o presidente da República, com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e eles assinaram um protocolo de intenções que uma cafeteria da China, uma rede de cafeteria da China chamada Luckin Coffee, comprou 4 milhões de sacas de café do Brasil. Uma cafeteria. Ou seja, entrou um player novo no mercado, com estoques mundiais muito baixos, com demandas estacionadas saindo da China, e bem ou mal você tem assim, um apagão logístico. O que me chamou mais atenção, uma coisa não sei se você sabe, se o nosso telespectador sabe, o país onde mais se compra café no mundo e onde mais se reexporta café do mundo é a Alemanha. A Alemanha compra café do mundo inteiro, de todas as origens, blendam os cafés e vendem esses cafés blendados, prontos às vezes, para a Europa, Estados Unidos. Você pode dizer que é o maior exportador de café pronto? Sim, a Alemanha. Só que a China quer se transformar na Alemanha do Oriente. Por quê? Vários empresários chineses, já estive lendo aí, querem fazer da China essa catapulta de café para o mundo árabe, onde não se bebe café. Olha que pulo do gato. Os caras querem fazer o café made in China para vender em Dubai, em Riad, na Arábia Saudita, e no mundo onde não se bebe café. Então, olha o potencial de crescimento que tem isso em termos de demanda no mundo. Sim. E pelo grau de agressividade que tem o chinês, não me assustaria se daqui mais 4, 5, 6 anos você chegar num supermercado capixaba e ter lá um café made in China. Como você já tem hoje café nos supermercados capixabas, feitos em Portugal, feitos em outros lugares. Só você, qualquer loja você compra café importado na gôndola do supermercado. E com a possibilidade muito alta de ser café capixaba. Sim, com certeza. O Espírito Santo bateu o recorde de exportação esse ano em termos de café Conilon, que é o nosso carro-chefe. E com detalhe, Alfredo, o Conilon no Espírito Santo, ele é um case, ele é de sucesso. Sim. Se a gente olhar o Conilon há 30 anos atrás, o que se produzia, o que se tinha de qualidade e que você vê o que tem hoje, cara, é totalmente diferente. Sim. Hoje o Conilon capixaba se produz muito, com uma extrema qualidade. Até alguns anos atrás, o Conilon só servia para fazer solúvel ou fazer blend de grandes empresas. Sim. E hoje você já tem Conilons gourmets, você já tem café 100% Conilon. E quando você exportou o Conilon brasileiro esse ano e uma parte do ano passado
para cobrir uma lacuna que o Vietnã deixou, nós criamos consumidores na Europa de cafés conilons capixabas. Ou seja, nós criamos um business diferente. Sim. Então nós vamos ter pela frente, assim como já teve em 24 e vai ter em 25, 26 e 27, 3 grandes players comprando café conilon. A indústria de torrado e moído, a indústria do solúvel e a exportação. Então, são 3 grandes operadores do mercado, setores, demandando conilon e também o nosso arábica, para torrar, moer, fazer solúvel e exportar para o mundo. O Espírito Santo realmente é um pequeno grande estado. Que espetáculo, né? Bacana a gente poder vivenciar, né, através de informação, né, todo o potencial que o nosso pequeno notável tem, né? Cara, o Enio foi nosso secretário, o Enio Begli foi nosso primeiro participante. Ele deu uma geral do que o Espírito Santo tem hoje, né? Um estado que sempre foi diversificado, mas ele se mantém, tipo assim, numa vibração positiva. É fantástico. Em produtividade, em tecnologia, que é gostoso da gente falar, pô, sou capixaba, cara, aqui a gente tem de tudo, viu? Cara, se você pegar esse nosso Espírito Santo, do gengibre, à pimenta do reino, ao café, ao cacau, à civicultura, ao mamão, cara, assim, é um trade muito bacana, a carne, cara, a piscicultura, ou seja, é um estado que tem agricultura pujante nos 78 municípios, cara. Então, assim, é um estado que tem tudo para dar certo, como já vem dando certo, e pode, como diz o outro, continuar sendo case para o Brasil. Realmente é um estado muito bacana. Agora vamos falar dessa marca aqui, ó, MM. MM. É claro, Marcos Magalhães. Rapaz. Marcos, fala para nós, você virou uma marca, né? Cara, assim, virei através até de uma, não digo uma brincadeira, mas uma coisa despretensiosa e que virou um negócio. Outras coisas que você não sabe, que vou falar aqui também. Você é produtor de café? Não, eu não produzo café. Quando eu saí da televisão, da internet, dessas coisas de uma parte da minha vida, até da minha vida pública que eu tinha, eu pensei assim, cara, se eu não tiver no bolso das pessoas daqui a X anos, eu posso não estar em lugar nenhum, porque o mundo está passando por uma transformação muito grande. E aí, eu dando uma entrevista para o Renatinho Avelar, que hoje é corretor de imóveis, de grande sucesso, e ele tinha um programa chamado Rolê Imobiliário, não sei se você lembra. E conversa vem nessa entrevista, que deve ter seus 6, 7 anos atrás, ele falou assim, Marcos, você tem WhatsApp? Eu falei assim, não. O que é isso? Rapaz, aquele negócio de falar no telefone. Aí eu falei assim, não tenho não. Baixa o aplicativo aí. Aí eu baixei o aplicativo. E aí o Renatinho, o corretor, falou assim, cara, cria um grupo de WhatsApp, faz um WhatsApp para você. E eu criei. E ele falou assim, cara, mas você não pode falar muito, que você vai comer a banda do telefone do cara, você tem que falar rápido. Aí eu cheguei em casa parado e pensei assim, já sei como é que eu vou fazer o nome do grupo. Vai se chamar Minuto do Mercado. Aí eu fui no WhatsApp, trouxe alguns amigos e falou assim, Marcos, fazer um grupo, Minuto do Mercado, tá. Aí começou, um amigo, 2, 5, 20... Quando eu estava no 30º amigo, eu falei, ô MM, vai chover, não vai? Eu falei, não é MM não, cara, é Minuto do Mercado. O cara falou assim, mas Marcos, seu nome não é Marco Magalhães? Não é o MM? Então. Aí eu falei, cara, é isso. MM. Aí eu mudei o nome do grupo de Minuto do Mercado para Grupo MM. Pra gente encurtar a conversa. 4 anos se passaram. Hoje eu tenho 3.000 produtores dos meus grupos de WhatsApp. 3.000 produtores, que recebem informações diárias, gratuitas, de bolsa, de dólar, de mercado, se vai chover, se não vai. E eu consegui monetizar esses grupos de WhatsApp através de um amigo em comum chamado Eduardo Burtolini, que você também conhece. Olha só, meu Deus do céu. Por quê? Eu pensei assim, Alfredo, eu preciso monetizar os meus grupos de WhatsApp. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, vou criar um crowdfunding, né, que é aquela vaquinha virtual para você viabilizar o grupo. Só que, cara, ninguém colocava nisso dinheiro, porque não quero, bem. Aí eu falei assim, não, Marco, você tem que oferecer esses grupos que você tem para empresas que queiram conversar com os produtores. E aí eu falei, cara, é a sacada. Aí eu entrei através de você. Exatamente. Resumindo, hoje eu tenho 10 empresas que anunciam nos meus grupos de WhatsApp para fomentar esse almoço grátis da turma. Ou seja, as pessoas têm as informações, mas assistem no break o comercial da empresa.
E daí derivou um outro serviço, que é o MM exclusivo, que é um MM para assinantes, que não tem propaganda, mas o cara tem a prerrogativa de falar comigo e eu falar se o mercado sobe ou cai a hora que ele quiser. Olha que bacana. E se você não sabe, se posso falar, claro, sem citar nomes, uma coisa muito engraçada que aconteceu também. Eu tenho um braço de varejo. Eu tenho um café que tem o meu nome, Café Marcos Magalhães, que vende em 40 supermercados, que surgiu dentro dos grupos de WhatsApp. O cara falou comigo assim, Marcos, você não cria um café com o seu nome? É um bom negócio, seu nome é muito forte. Eu falei, cara... Não, e tem tudo a ver, poxa, a vida inteira aí eu desenvolvi, o segmento, falando sobre a cultura, nada melhor do que você... eu mesmo, poxa, minimamente, um café com a marca dessa enciclopédia da cafeicultura e do mercado cafeeiro, pô, tem que ser bom. É impossível dar errado essa união. E eu tenho certeza que você botou um produto excelente no mercado. Cara, e aí eu fiz o café, aí dava pro meu irmão, pra minha mãe, vendia pro vizinho, aí a coisa foi aumentando, criando. Nós estamos hoje em 40 lojas, com um café consolidado na marca, com selo de qualidade gourmet pela BIC, e realmente um negócio, uma vanguarda muito grande do processo. Como eu disse, Valfredo, no início da nossa conversa, a minha vida daria um livro. Não, e olha é muita coisa. Aqui meia hora e alguma coisa, vocês não têm noção do que essa conversa poderia render. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Fora do trabalho, qual que é o lazer? Tem algum lazer? Tem algum hobby? Valfredo, não. Aí você fala assim, mas como não? Eu tenho assim uma coisa comigo que as pessoas me falam assim, Marco, você trabalha demais. Você não se cansa? Eu falo assim, cara, eu não trabalho, eu vivo o meu negócio. Então, quando você vive o seu negócio, você não consegue dividir o que é trabalho, o que é lazer e o que é vida. Mas de uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir ao cinema. Quando eu posso, eu vou ao cinema toda semana comer pipoca. E como diz o outro, é uma diversão que me relaxa, que eu fico ali 1h30 vendo um filme, consigo desligar do mundo. Então, se eu tivesse para te falar assim, um hobby, ir ao cinema. Olha que bacana, legal. E é legal, olha, a gente ouve, né, as pessoas com mais experiência sempre orientam os mais novos, né? Olha, escolha uma profissão que te dê prazer, que goste de fazer. Né? Eu vejo que a profissão não tem que ser aquela coisa cansativa que você vai descansar os finais de semana. Tem que ser prazeroso para que você faça todo dia e curta, né? Curta cada experiência, cada vitória, cada desafio vencido, né? E consegue envolver a família nisso também. Isso é sensacional. Falando em família, diga pra mim. Antes de falar de família, esporte não é hobby, esporte é necessidade. Então, assim, eu faço esporte, faço minha ginástica, minha musculação praticamente todos os dias. Então, eu não posso taxar o esporte como hobby. Isso é uma rotina. Família é a base de tudo. Assim, eu tenho 2 filhos, a Priscila e o Matheus, a esposa Andréia. Gosto muito de estar com eles. É uma responsabilidade muito grande como empresário e como pai dar o exemplo. Tem um ditado, assim, uma coisa que eu vi uma vez na internet que me marcou. Tava o pai andando na praia com o filho andando nos passos do pai. E o pai falou assim, meu filho, olha por onde você está andando. Eu falei assim, papai, eu estou seguindo os seus passos. Então, assim, é uma coisa que deixa a gente numa responsabilidade muito grande. Da mesma maneira que eu transfiro informação ao campo com responsabilidade, eu também tenho a responsabilidade de criar a família dos filhos, porque esses são os 2 meus legados, a família e essa história que eu construí. O maior sucesso, eu vejo de uma pessoa, é ver futuramente o sucesso dos filhos. Sim. Né? É o nosso grande diploma de que nós fomos eficientes, né, nessa criação. Tem um caos interessante para contar? Tem algo curioso aí para contar para a galera? Cara, assim, a minha vida é feita de causos, né? Como diz o outro, né? Quem vive o interior não tem como. Cara, assim, é muito bacana, né? Um caso recente agora, eu estive na Bahia fazendo uma palestra em Eunápolis. Eu fiquei até sem graça. Aí eu estava fazendo uma palestra lá em Eunápolis, não, desculpa, em Itamaraju, no evento do meu amigo, do Júlio Moro. Aí ele chegou numa roda, foi me apresentar umas pessoas lá, uns produtores de café da região, né? Aí eu falei assim, aí tinha um senhor, cabelo branco, assim, meio careca, meio calvo, né? Aí ele me olhou assim, e comecei a falar, não, isso, aquilo, aquilo, outro. Ele me olhou assim, você é o cara do telefone que fala, né?
Aí eu falei assim, sou eu, reconheci pela sua voz. Aí, em vez dele me abraçar, ele apertou meu nariz e falou assim, você é o cara que muda a vida das pessoas do interior. Eu falei assim, gente, que coisa doida. O cara me reconheceu pela voz, me abraçou, me deu um beijo, bateu meu nariz. Falou assim, cara, que prazer que eu tô tendo em conhecer a voz que eu escuto todos os dias. E um outro caso muito interessante, que causa muita polêmica no interior, que eu morro de rir, que geralmente quando eu chego num evento e tem uma pessoa que me ouve de manhã e a esposa do lado, geralmente a esposa não gosta muito de mim. Por quê? Os maridos só saem de casa depois que me ouvem. As mulheres querem sair, você fala assim, não, tem que ouvir o Marco, só depois que eu saio. Então isso realmente é muito engraçado. É você que me atrasa todos os dias, né? Eu falei, sou eu. Não tem jeito, mas é a vida. Mas bacana, que legal. Muito legal. Pá, manda uma mensagem para a turma aí, pra gente ir se despedindo. Uma mensagem pro pessoal já de início de 2025. Cara, a mensagem assim é de positividade. Eu sou um cara muito positivo, eu sou um cara assim que enfrenta os meus desafios e geralmente os venço. E acho que geralmente a gente tem assim um dever de casa por cumprir que o homem lá de cima escreveu. Então, independente de qual for assim a sua dúvida durante o dia, a sua insegurança, a sua ansiedade, fique tranquilo que no final sempre tem uma luz lá em cima que ilumina o nosso negócio. O agro especificamente vai viver um ciclo de muita prosperidade. Eu acho que nós vamos viver tempos à frente de muita bonança e a única responsabilidade que o produtor tem, seja ele pecuarista, seja ele agricultor, é de produzir. Mesmo assim, já é uma responsabilidade gigantesca, porque o restante, preço e mercado, nós vamos ter bem interessante para todo mundo. É isso. Bom 25, que Deus nos abençoe e produza, porque o mercado está ávido por comprar o que você for produzir. É isso aí, Marco. Para quem quiser adquirir o café MM, como é que faz? Tem algum QR Code? A gente pode botar QR Code? Podemos colocar o QR Code? Cara, é assim, nós estamos nos grandes varejos do Espírito Santo, nas grandes redes de varejo do Espírito Santo. Só procurar qualquer varejo grande que você está acostumado a comprar e vai lá comprar e ver o café, que é o único café na Gôndola que tem nome e sobrenome. É o meu. E olha, de altíssima qualidade, pode ter certeza disso, vocês vão adorar. Eu já experimentei. Olha, um regalo, obrigado. Um presente para usar, bonezinho agora nessa época nas suas caminhadas, sim, com certeza. Praia, né, quando estiver no interior, o sol estiver incomodando, lembra do nosso Não, bacana. Boné. Agronegócio. Show de bola. Vou colocar aqui de uma vez, bacana, né? Pra gente ficar experimenta aí, ver como é que ele vai ficar. Como diz o outro, já uniformizado pro verão. É isso aí, ver como é que ele tá. Olha que bacana. Ó. Vem pro jogo. É isso aí. Bom 25, galera. É isso aí, moçada. A gente vai encerrando esse bate-papo. Marcos, sensacional. Obrigado pela sua experiência, por contribuir com a gente aqui com conteúdo de altíssima qualidade. No oferecimento de grupo Provaso e Datamars Livestock, a gente vai encerrando as atividades por hoje. Obrigado. Lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, canal no YouTube, também no nosso Instagram. Segue, dá o joia, o like, né? Que agora tem que ser assim, tem que lembrar o pessoal de estar seguindo a gente aí, beleza? Forte abraço, obrigado, até a próxima. Boa semana.